Rico dia a todos. Olá, sou Nara Miller, coach e autora do blog Viva o que Você É. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui. Oi Nanda, como é que vai? Tudo bem? Fico contente que o pessoal está chegando aos pouquinhos. Quero dar uma feliz semana a todos, em primeiro lugar, e a todos que estão assistindo outra vez, mais de uma vez, às vezes, né, o replay desse Periscope de hoje. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, dar um bom dia a todos, uma rica semana, que todos possam começar a semana. A gente sabe que a semana começa no domingo, mas falar sobre começar a semana de trabalho, para a maioria é segunda-feira. Oi, Renata. Agora eu não sei se é Renata. É Renata. Oh, Renata Barros. Como é que vai? E quero falar sobre... Gostei do coraçãozinho. Então, vocês têm a oportunidade, se quiserem compartilhar com seus amigos no Periscope. É só passar o dedo de baixo para cima. Vocês vão poder ter a opção share. Aí podem compartilhar com seus amigos. Podem compartilhar com os e-mails, pessoas específicas. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de situações rejeitadas e pessoas rejeitadas, porque isso aparece dentro dos 8 níveis de acesso a qualquer tipo de riqueza, que pode ser riqueza material, riqueza emocional, riqueza... Oi Vera, bom dia. A riqueza de saúde, né? Então, quando você quer acessar algum nível de riqueza, você vai precisar harmonizar essas questões. Uma delas é a questão ligada à rejeição e saber apreciar. Bom dia, Mila. E a questão da rejeição, como isso interfere, porque muitos dos meus clientes, e até eu mesmo me peguei várias vezes. Obrigada, Vera, por convidar amigos para estarem presentes aqui hoje. Eu vou falar um tema super importante, que é a questão da rejeição, interferência em nós, interferência em outros, interferência no acesso ao nosso pleno poder, interferência no propósito divino, acesso ao propósito divino também. Bom dia, Mayara. E essa questão dessa interferência, ela não é uma interferência seletiva. O que eu quero dizer com isso? A gente trabalha a rejeição, essa rejeição vem para tudo que o nosso sistema de defesa encara como semelhante. Por exemplo, uma pessoa não gosta de café. Às vezes ela não gosta de um tipo de café, mas ela pode estar encarando como não gostando de café. Então ela pode não gostar de café descafeinado, café suave, o café forte. Então vai depender, mas o que acontece? A pessoa acaba rejeitando tudo porque ela não gosta de um tipo da coisa. Então assim é nosso sistema de defesa contra a rejeição, é ligado ao nosso cérebro instintivo e está ali como defesa. Então, rejeitar coisas, é importante rejeitar coisas, claro, está dentro do nosso poder de escolha, por isso que nós temos essa capacidade de rejeitar coisas, ok? Isso eu não quero, aquilo eu não quero, aquilo outro não me interessa. Mas quando isso envolve rejeitar situações que a gente pode experimentar coisas bacanas, ou que está dentro do nosso propósito de vida, só porque tem um veio que parece que tem semelhança, isso faz com que a gente, primeiro, perca muita energia, porque a gente vai lutar contra a replicar aquilo ali. Segundo, a gente vai criar uma barreira para não copiar. Essa barreira, ela envolve energia e vai repelir novos eventos que parecem semelhantes. Então, é como se fosse uma malha repulsora, é como se fosse um campo de força, ok? Como se fosse um campo de força que repelisse ou destruísse as novas possibilidades. Então, aí,
Se vocês lembram dos desenhos animados, tinha um desenho que existia a formação do campo de força, né, para defender a cidade. Um campo de força é o quê? É um sistema de defesa que é mantido lá para isso, mas também não entra nada de novidades, né? E também não consegue sair nada. Então, se a gente quer ter relações mais saudáveis, se a gente quer ter acesso ao propósito de vida, se a gente quer poder se sentir entusiasmado com as coisas que a gente está fazendo, esses sistemas, esses campos de força repelentes que já não servem mais, precisam ser desmanchados, precisam ser desativados, ok? E aí a gente consegue ter espaço para criar outros pontos de atração, porque a gente vai ter energia livre. Nessa condição, quando a gente repele a atitude de alguém, ou repele uma situação, ou briga com uma situação, também é uma forma de repelir uma situação, a gente está construindo um sistema de defesa muito intenso. Porque, já está dizendo o nome, é defesa. Como acessar isso? Precisa ser bem específico. Então, com a EFT, você vai precisar pegar alguma coisa que você repele e vai transformar isso num processo de liberação de amarras para agir ou para evitar de agir de determinada maneira. Ou seja, a gente vai sair da caixa. Essa é uma técnica para sair da caixa. As pessoas têm muita resistência a aplicar essa técnica. Muitos clientes já fugiram de mim. Eles, no fundo, o que acontece? O sistema de defesa, ele não aceita um código diferente. É a gente que vai escolher recodificar isso. Okay? Então, se a gente der ouvidos a esse sistema de defesa que já está no automático, o que vai acontecer? Nós vamos continuar tendo os mesmos resultados e muitas vezes resultados piores, né? Porque normalmente a vida acaba nos impulsionando às novas experimentações e essas experimentações, quando não são aceitas, elas vêm mais intensamente para que a gente possa entender que é o momento, porque na verdade a gente não entendeu que é o momento de se exercitar naquela maneira. Então, o que acontece? Vai vir um sinal mais intensivo da vida. Olha, vamos lá, vamos se mexer, vamos sair dessa inércia, vamos experimentar novas coisas, vamos para um novo patamar. Então, esse novo patamar de experimentação é o que permite quando a gente não está no nível de rejeição de coisas e pessoas. Claro que a gente vai continuar mantendo, tá? Agora eu vou falar pro cérebro instintivo de vocês. Claro que a gente vai continuar mantendo o sistema de defesa. Como eliminar o sistema de defesa? Se ele existe em nós, ele tem uma função, mas não que ele seja a nossa amarração, ok? Então, o sistema de defesa, ele serve para nos proteger, mas não para controlar a nossa vida. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma sequência de EFT muito bizarra, tá? Muito alienígena. Quem nunca fez esse tipo de sequência vai estranhar muito, porque nós vamos pegar uma pessoa que tenha uma determinada característica, ou a gente pode pegar dessa situação atual, por exemplo, os corruptos, a questão dos corruptos, e podemos pegar isso em qualquer área, ok? Para aprender a liberar essa amarra que nos impede de experimentar determinadas características nossas, porque se parecem com atitudes corruptas. Aí vocês vão dizer assim, mas eu não sou uma pessoa corrupta? Essa é a primeira reação. Eu não sou uma pessoa corrupta, eu não tenho nada de corrupto e não tem quem me faça pensar que eu sou parecido com corrupto. Pois é justamente essa a questão. Não é que a gente vai ser igual ao corrupto, a gente sabe que o corrupto está agindo errado. A atitude dele é inapropriada, ok? Diferente que ele faça dentro da área de corrupção. Mas por a gente detestar tanto isso, por a gente não suportar tanto isso, por a gente não aceitar tanto isso, coisas que são importantes de se exercitar a gente também não vai aceitar. Então,
para a maioria, quando eu dou aula disso, não entende nada do que eu estou explicando, porque está no cérebro de defesa, está nos sentidos, nas questões pré-programadas, está lá no sistema em que não quer ouvir, porque não vai querer saber de mudar isso. Claro que dentro do cérebro instintivo, mudar isso parece que eu vou virar corrupto. Não é. Quero que vocês aguardem mais um momento. Façam sequências de FT comigo para diminuir essa resistência, o medo, né, de ser igual. E depois nós vamos ver que características nós estamos evitando de acessar por causa disso. Ponto de karatê. Mesmo que eu deteste os corruptos, eles são pessoas mal intencionadas. São pessoas que não percebem os limites. Pode até perceber os limites, mas não agem dentro dos limites sociais. Eu escolho honrar o quanto eu rejeito a atitude deles. Mesmo que os corruptos sejam inaceitáveis, eu escolho honrar o que eu sinto com relação aos corruptos. Mesmo que os corruptos sejam inaceitáveis, a nação está sofrendo com isso. Eu escolho honrar minha rejeição completa à atitude dos corruptos. Topo da cabeça. Eu não aceito os corruptos. Entre as vocês não tem que me faça aceitar corruptos. Canto do olho. São inaceitáveis. Embaixo do olho. Inapropriados. Embaixo do nariz. Pisam sobre as pessoas. Embaixo da boca. Em seu próprio benefício. Osso da clavícula. Só pensam em si. Embaixo do braço. Querem só o seu bem. Topo da cabeça. Não veem que estão tirando de outros que trabalham honestamente. Entre as sobrancelhas. Isso só me faz rejeitar mais ainda os corruptos. Canto do olho. Inaceitáveis. Embaixo do olho. Inapropriados. Embaixo do nariz. Todo mundo que eu conheço rejeita corrupto. Embaixo da boca. Eu não sei porque os corruptos continuam vencendo. Osso da clavícula. Difícil me sentir feliz e alegre olhando um corrupto. Embaixo do braço. Procuro evitar olhar para eles. Topo da cabeça. Não é aceitável olhar para eles. Entre as sobrancelhas. Eu me recuso a acreditar que existe algo de bom num corrupto. Canto do olho. Eu me recuso a aceitar que existe algo de produtivo na ação de um corrupto. Embaixo do olho. Eu me recuso a aceitar que eu posso ter algo de bom em olhar para um corrupto. Embaixo do nariz. Olhar para um corrupto é só perda de tempo. E embaixo da boca. O corrupto vai ser assim, vai morrer assim. Osso da clavícula. Inapropriado, inadequado. E embaixo do braço. Estou insatisfeita com o corrupto. Topo da cabeça. Não tem quem me dê uma justificativa para um corrupto agir assim. Entre as sobrancelhas. Extorquem. Canto do olho. Mentem. Embaixo do olho. Fazem tudo de caso pensado. Embaixo do nariz. Claro que pensando só neles. Embaixo da boca. Gente egoísta assim, eu quero distância. Osso da clavícula. Não quero nunca ser igual a um corrupto. Embaixo do braço. Não tem que me force a ser igual a um corrupto. Respira fundo. Solta. O bacana quando a gente faz um tipo de sequência como esse é pegar um corrupto em específico, usar ou a técnica do palquinho, que tem lá nos meus vídeos do YouTube, no meu canal do YouTube, que depois do youtube.com/narakeui, youtube.com/narakeui, e aí você digita a técnica do palquinho ou carta desabafo, qualquer uma das duas técnicas, você vai conseguir falar mais a respeito desse corrupto específico escolhido. Você escolheu um corrupto e vai dar-lhe laço nele, dizer tudo que tu gostaria de dizer para um corrupto e nunca teve a oportunidade. Vale baixar o nível, ok?
porque a intenção é liberar o conflito que existe por causa dos corruptos dentro de você e quanto você está evitando acessar outros dons. Bom, que dons seriam esses? Eu vou fazer uma sequência de FT que a gente só usa depois que a gente desabafou bem com os corruptos, ok? E para cada pessoa pode vir respostas diferentes. Eu vou botar as respostas mais comuns no que um corrupto se exercita. Se ele existe, ele tem uma função. O que está acontecendo é que ele está usando a ferramenta de forma inapropriada. É só isso. E parece simples, mas claro que essa ferramenta usada de forma inapropriada dá um monte de consequências. Por exemplo, uma faca, se a gente usar para alimentação, eu estou mantendo a saúde de uma pessoa e se sem querer eu me cortar com a faca ou usar para atingir uma pessoa, a faca em si é um instrumento, como as pessoas usam é que dá toda a diferença, ok? Então, ponto de karatê. Mesmo que eu ainda não suporte os corruptos, eu escolho olhar essa história com outros olhos. Mesmo que eu ainda não perceba quais são os dons dos corruptos, para mim são uma racinha desprezível, eu escolho olhar toda essa história com outros olhos. Mesmo que os corruptos para mim continuem sendo inapropriados, agem de má fé, eu escolho honrar toda essa história com outros olhos. Topo da cabeça. Corruptos para mim continuam agindo de má fé entre as sobrancelhas, mas não posso negar que eles são determinados. Canto do olho. Muitas vezes eu não uso minha determinação a meu favor. Embaixo do olho. Talvez para não tentar ser igual a uma corrupta. Embaixo do nariz. Os corruptos são inaceitáveis. Embaixo da boca. Mas eles lembram de olhar para si mesmos e ver suas necessidades. Osso da clavícula. Muitas vezes eu neguei as minhas necessidades. Embaixo do braço. Talvez por causa do momento. Topo da cabeça. Talvez por causa das condições. Entre as sobrancelhas. Mas é sabido que é importante para mim, canto do olho, suprir as minhas próprias necessidades como parte do meu propósito de vida. E embaixo do olho. É essa sensação que não é possível olhar para um corrupto e achar algo de bom. Embaixo do nariz. Mas eu tenho que admitir. Embaixo da boca. Eles não ficam ouvindo muita conversinha dos outros. Osso da clavícula. Eles não ligam muito para a opinião dos outros. E embaixo do braço. E muitas vezes eu fiquei dividida entre agir e que outros pensavam de mim a respeito. Topo da cabeça. Eu escolho reconhecer isso. Entre as sobrancelhas. Eu escolho honrar essa minha divisão. Canto do olho. Entre olhar os meus dons, embaixo do olho, e compará-las de alguma maneira com atitudes de corruptos. Embaixo do nariz. Eu escolho começar a dar pequenos passos. Embaixo da boca. Para usar as minhas atitudes a meu favor. Osso da clavícula. Atitudes de ação, embaixo do braço. Atitudes de concentração e foco, topo da cabeça. Atitudes de coragem e determinação, entre as sobrancelhas. São somente atitudes, canto do olho. São somente escolhas para o uso de ferramentas, embaixo do olho. Vou continuar não aceitando o que os corruptos fazem, embaixo do nariz. Mas posso escolher usar minhas ferramentas a meu favor. Embaixo da boca. Para o meu propósito de vida. Osso da clavícula. Para minha sobrevivência. Embaixo do braço. Não é porque eu rejeito os corruptos que eu vou rejeitar minhas características semelhantes.
Eu escolho para o meu mais alto bem apreciar as minhas características. E eu começo a perceber agora que essas características dependem de como eu as uso. Eu escolho honrar isso também. Respira fundo e solta. Então essa foi uma aula dureza, um scope dureza, nessa manhã de segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado, ok? Agradeço a presença de todos e vamos seguir em frente, fazendo muita EFT, muita autoaplicação e começando essa semana com energia de montão, porque no momento que você para de rejeitar atitudes de outros, você para de botar energia tentando evitar de ser você mesmo. Ok? Um rico dia para você, agradeço os coraçõezinhos e até o próximo Scope. Tchau!